Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021, segunda-feira. Eu fiquei de responder uma pergunta de um inscrito aqui no canal, Valdir Pinheiro, que me fez na semana passada. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: meu amigo, por favor, nos explica. Quando o marido ou a mulher trai, no caso de adultério, e não confessa um para o outro, como fica esta situação diante de Deus? É preciso confessar ou só para Deus? Lembrando que esse não é o meu caso, glória a Deus. Que bom, Valdir, que não é o seu caso, porque o caso de adultério realmente é um caso muito grave. Muito embora hoje a gente viva numa sociedade que relativize isso. Inclusive, tem propagandas sendo feitas sobre trisal, onde você tem um homem com duas mulheres ou uma mulher com dois homens e assim por diante, às vezes quadrisal e vários zal aí pra frente. Tudo antibíblico, tudo errado. A gente tem que, antes de responder essa pergunta, que é uma pergunta complexa, não é fácil, mas vamos responder primeiro definindo o que é casamento. O casamento ele foi instituído por Deus lá no início, lá no Jardim do Éden, entre Adão e Eva. Ali Deus institui o casamento. O casamento ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele é sagrado perante Deus. O que Deus uniu, que o homem não separe. Todo mundo deve conhecer essa frase. Então ela é uma relação de confiança, é uma relação de aliança, de proximidade, enfim. Tem muita coisa que envolve um casamento. E você trair a pessoa, você cometer um adultério é uma coisa gravíssima. E sempre foi e continua sendo. No Brasil, até pouco tempo atrás, praticar adultério era considerado crime. Depois, essa lei caiu. No início lá, você pode ver isso lá no livro de Levítico, se não me falha a memória, no capítulo 20, versículo 10, lá vai dizer que o adultério era causa de morte por apedrejamento para ambos. Ambos os adúlteros, eles eram mortos. Jesus Cristo, ele fala que você só de pensar imoralmente com a mulher do próximo, você já está cometendo adultério. Na Bíblia inteira é tratada a questão de adultério como sendo um rompimento da aliança. Por isso que diversas vezes o povo de Israel é chamado de adúltero, porque ele quebrava a aliança com Deus. Então é um caso realmente muito grave. Mas agora respondendo à pergunta, tá? A pessoa traiu, a pessoa adulterou, todos estamos passíveis de cometer pecados, afinal nós somos pecadores. E aí, a pessoa cometeu o pecado do adultério. E a partir daí, o que pode acontecer? Primeiro, o que não pode acontecer, lógico, principalmente se ela for crente, é não se arrepender do adultério. Se ela não se arrependeu, tem alguma coisa errada aí. Se ela achou que é normal, então, isso é inadmissível. Segunda possibilidade é a pessoa se arrepender porque foi descoberta. Aí também não é um arrependimento sincero, tem que tomar cuidado com isso. A pessoa está lá traindo a vida inteira, é pego na errada, aí diz que se arrepende. Cuidado. Agora vamos para o terceiro caso, o arrependimento sincero. A pessoa caiu, a pessoa pecou e a pessoa adulterou. Se arrependeu sinceramente. O que essa pessoa deveria fazer? Primeiro ponto é se afastar logo da pessoa com que ela está tendo um caso amoroso. Primeiro ponto. Segundo ponto, se arrepender e pedir perdão a Deus pelo pecado que ela cometeu. E terceiro ponto é confessar para o cônjuge que você adulterou. Qual é o motivo de fazer isso? Como eu já disse, a união entre marido e mulher é uma coisa sagrada. Quando você adultera, você não comete o pecado só com você. Você afeta o seu cônjuge, mesmo o seu cônjuge não sabendo o que você fez. Vocês são uma carne só. Lá em 1 Coríntios, veja o que diz Paulo lá no capítulo 9, no versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Então, o relacionamento ele é algo
misterioso e sagrado. Você cometeu adultério, você vai estar pecando também contra o seu cônjuge. E se você não contar para ele, você vai estar vivendo numa mentira e a pessoa, o seu cônjuge, também. Então você vai estar piorando uma situação. É claro que você também tem que ter a hombridade de contar para a outra parte, porque Jesus Cristo tratou o adultério como um dos casos em que é lícito o divórcio. Ou seja, a pessoa que é traída, a pessoa que é afetada por essa situação, ela tem o direito de se divorciar, porque o adultério é considerado como a morte do cônjuge que traiu. Então a parte inocente, ela está autorizada a se divorciar. Esse é um direito da pessoa que foi traída e você não pode tirar esse direito dela. Então você deve sim contar para ela. Agora você arque com as consequências da sua atitude de ter pecado. A gente não peca no susto, a gente peca porque quer. Então, fez a bobagem, se arrependeu, haverá consequências. E uma delas pode ser que o seu cônjuge vá embora. Aquela desculpa de que você contar um adultério para a pessoa pode ser pior, eu não acredito nisso. O pior, na minha visão, é você viver com essa mentira e privando o seu cônjuge de que, se quiser, ele pode se divorciar de você. Agora, o outro ponto é a pessoa traída. Como ela deve agir? A meu ver, não a meu ver, mas biblicamente, você deveria, mesmo tendo direito de se divorciar da pessoa que adulterou, se você perceber que ela se arrependeu sinceramente, você deveria perdoar antes de tomar qualquer outra atitude. Eu sei que é uma situação muito difícil, é uma situação muito complicada, é uma dor imensurável, mas você deveria perdoar, tendo em mente que nós todos estamos passíveis de cometer pecados, somos pecadores, nascemos no pecado. Então, a dívida que Deus perdoou de nós era muito maior. Então eu acredito que você deveria pensar na possibilidade sim de perdoar aquele cônjuge que se arrependeu sinceramente. E essa pessoa que se arrependeu, praticou o adultério e confessou para o seu cônjuge, ela vai viver a vida inteira com aquele olhar grandão nela, fazendo com que ela fique mais cautelosa e fuja de qualquer outra situação que possa pelo menos colocar em dúvida a sua fidelidade para com o cônjuge. Então vai acabar, quando ele contar, vai acabar funcionando aí como um remédio para controlar ainda mais essa pessoa. Quando ela não conta, ela pode acabar ficando cada vez mais suscetível a cometer esse pecado novamente. Então essa é a minha opinião, Valdir, respondendo a sua pergunta. É uma pergunta complexa, é um caso complicado, mas na minha visão, toda a verdade deve sempre prevalecer. Você quer manter um relacionamento saudável, um relacionamento cristão, bíblico, cometeu o pecado, confesse a Deus pedindo perdão, peça perdão ao seu cônjuge e nunca mais cometa o mesmo pecado. A verdade deve sempre prevalecer. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã com um novo vídeo aqui.